Bom dia mais uma vez, presidente, colegas parlamentares, deputadas, público que nos acompanha aqui hoje, também pela TV Assembleia. Vou procurar não exceder o tempo do grande expediente, presidente, mas eu não poderia deixar de trazer para esse parlamento estadual o caso daquela criança indígena de pouco mais de 1 ano, que morreu numa área de ocupação em Dourados, vítima de desnutrição. Uma foto de uma criança desnutrida e que circulou por todo o país, deputada Mara Caseiro. Uma tristeza de cortar o coração e uma situação que não se estende somente a essa família desaldeada, mas também a pelo menos 200 famílias, de 200 a 300 famílias, que estão vivendo em condições degradantes nesta área, na comunidade Santa Felicidade. Vale destacar ainda, presidente, que uma mobilização ocorreu no final de semana, envolvendo o Ministério Público Federal, na pessoa do Dr. Marcos Antônio Delfino, e também a Secretaria de Assistência Social de Mato Grosso do Sul, porque logo que o caso veio à tona, o governo do Estado agiu com rapidez e foi feito um levantamento naquela área. As reportagens tratam desse caso, foram divulgadas principalmente pelo site Mídia Max, e nós temos aqui algumas conclusões que ocorreram depois da vistoria que o Dr. Marco Antônio fez na área, e também a nossa secretária de Assistência Social de Mato Grosso do Sul. E o grupo composto pelo Ministério Público Federal, como eu disse, Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, eles analisaram o local, um barraco de lona, com muito pouca comida que tinha lá. Essa família, ela é beneficiária de programas sociais, e por isso o Ministério Público Federal trata como um caso isolado. Mas a culpabilização desse caso precisa ocorrer. E no levantamento que o Ministério Público fez, essa é a conclusão. Segundo o Procurador da República, a demanda por esse território surgiu pelos migrantes e que há uma grande população venezuelanos morando no assentamento, sendo necessária a regularização de todas essas famílias. Todas as vidas importam. Todas. Indígenas, imigrantes, migrantes. Nós fizemos um levantamento agora há pouco, e Dourados é a 4ª cidade do país que mais recebeu venezuelanos, é a 4ª cidade do país em número de venezuelanos que vieram para cá em busca de uma vida melhor, e são famílias, pessoas que não podem ficar invisíveis, presidente, não podem ficar invisíveis. O levantamento do Ministério Público Federal comprovou ainda que a Prefeitura de Dourados, mais uma vez, foi inerte, foi irresponsável, fez vistas grossas a uma população desassistida. Os levantamentos do Ministério Público Federal comprovaram, deputada Mara Caseiro, que agente comunitário de saúde, os agentes não faziam as visitas nessa área de ocupação, onde, repito, senhores e senhoras, estão vivendo hoje mais de 300 famílias em situação desumana. Em março, aquela chuva torrencial, só um pouquinho, deputado, só para eu poder, e aí eu vou ceder esse espaço para o senhor. Em março desse ano, houve aquela chuva torrencial em Mato Grosso do Sul, e aquelas famílias foram castigadas, barracos foram levados pela enxurrada. E eu estive lá, amassei o barro, a lama. Lá nós temos crianças que estão fora da sala de aula. O que existe ali hoje é desumano. Crianças fora da sala de aula, crianças passando fome, população sem auxílio à saúde, sem serem assistidos. E à época nós fizemos uma ação, e grupos ligados a igrejas, grupos independentes, têm feito várias ações para amenizar a fome naquele local.
mas é algo que cabe ao poder público municipal, ao executivo municipal, que mais uma vez está sendo negligente. E mais uma morte que pode ser imposta nas costas do senhor prefeito de Dourados. Pois não, deputado? Deputada Lia, eu pedi a parte a Vossa Excelência para ponderar 2 pontos que eu acho importantes. Primeiro, lhe cumprimentar pelo pronunciamento corajoso, sensível, próprio das mulheres, que faz em torno de um tema que todo mundo discute, mas não resolve, a fome. E, particularmente neste caso, graça no meio das comunidades indígenas do Brasil, aqui não é diferente. Parabéns. Segundo, aproveitar a parte e a sua fala para fazer um desafio. Presidente, eu quero desafiar o CIMI a vir nesta casa mostrar para nós um programa de plantio de mandioca ou de batata que tenha feito em alguma aldeia. Um programa social de sustentabilidade para que as crianças não morram de fome. E ao que você sabe, vem um monte de dinheiro de fora para bancar o empreguismo de um monte de gente que não faz outra coisa a não ser incentivar as invasões, como fizeram em Rio Brilhante e em outros lugares. O mesmo desafio, para me concluir, não tomar seu tempo, eu faço para o tal do Procurador Federal de Dourados, Marco Antônio. Queria ver o Marco Antônio fazer um pedido para que o poder público plantasse uma lavoura ou um pé de mandioca e de batata lá nas aldeias. Só faz confusão. Portanto, estou fora da confusão do Marco Antônio e do CIMI. Muito obrigada, deputado, pela parte. E só ainda reforçando a fala do deputado Zeca do PT sobre a questão do CIMI, que, como ele mesmo muito bem colocou, é um órgão que vem para poder defender as causas indígenas, para formatar a política pública social, para abrigar uma população, e agora está aí sendo acusado de incitar invasões, financiar e incitar invasões. Inclusive, essa Casa de Leis não vai ficar omissa a esse caso também. Pois não, deputada? Bom dia, deputada Lia. Bom dia, nobres colegas. Eu queria aqui fazer uma parte sobre a situação em Dourados, especificamente, e lembrar, Lia, que quando o prefeito assumiu a cidade, ele disse numa emissora nacional, numa rede nacional, de que em Dourados ninguém passava fome. E eu acho que é importante a gente retomar essa situação de lembrar que o poder público em Dourados não está sequer enxergando a situação das crianças em vulnerabilidade social. A área onde essa criança a morte vem a óbito numa situação tão trágica como a gente viu agora, é uma área de risco social e uma área que não é só uma, temos várias áreas, e eu gostaria de dizer que, embora a criança seja indígena, essa é uma área urbana. É uma área de várias comunidades que estão esperando. São várias de ocupação, são favelas realmente, áreas de ocupações de pessoas que estão esperando por um teto, né? Essa é a necessidade. Eu estive também nesses espaços, conhecendo esses lugares, participei de ações e mobilizações que levaram alimentos, cesta básica até essas pessoas, sobretudo no período da pandemia, e me assusta muito, nos assustou muito, quando o prefeito assumiu a prefeitura em dizer que não existia pessoas em situação de vulnerabilidade social e de fome na cidade de Dourados. Então, acho que é um alerta para a gente, né, por poder público, para nós, Assembleia Legislativa, para o Estado, para ficarmos atentos e atentas sobre a situação específica de Dourados, e não só de Dourados, eu acho que no Estado todo, mas em Dourados essa situação é bastante agravante, além dos problemas da saúde, além dos problemas da educação. E sobre a educação, Lia, quero lembrar aqui também que numa política de ignorar a necessidade de uma política de educação, ontem foi votado um projeto de lei na Câmara Municipal que retira os professores e as professoras do plano de cargos e carreiras, que muda o plano de cargos e carreiras sem um debate com a categoria e que coloca em risco o piso salarial nacional dos professores e das professoras. Então, Lia, eu acho que faz bem você trazer essa pauta de Dourados aqui, porque nós temos que ter um olhar atento. Dourados é a segunda cidade
cidade do Estado, mas é uma cidade estratégica no desenvolvimento econômico do Estado e uma cidade que não pode ter problemas sociais, porque na medida em que a segunda cidade do Estado, que é a cidade que tem um potencial econômico muito grande, tem todos esses problemas sociais, tem um prefeito que não olha para a educação, que é na educação onde a gente, inclusive, observa todos os problemas sociais, porque da sala de aula a gente percebe situações de vulnerabilidade social das crianças, situação de violência, é na escola que as crianças se alimentam, é na escola que a gente também faz um trabalho importante do desenvolvimento social da cidade. E o prefeito ontem mandou um projeto de lei e coloca os professores numa situação complicada de desvalorização da profissão. Então, acho que é importante, Lia, a gente lembrar dessas situações de Dourados e trazer Dourados para a pauta estadual, que eu acho que Dourados é uma cidade que merece uma atenção especial da Assembleia Legislativa. Obrigada. Obrigada, deputada, pela colaboração. Permite uma parte, deputada Lia? Pois não, deputado. Deputada, Vossa Excelência traz na tribuna um assunto muito importante, mas eu ouvi com muita atenção também com a parte feita pelo nosso colega Zeca do PT a respeito das autoridades que deveriam atender os índios e realmente fazem descaso e usam holofote, mas a situação dos índios na aldeia não se resolve em nada. Quanto a Dourados, onde eu peguei, no domingo eu ouvi um comentário num grupo de pessoas passando por me pedir para um amigo meu ir lá fazer um levantamento. Então, uma vez deu uma chuva muito grande, eu mandei lá assessoria de assistência social, ir lá organizar, rumulona e tal, porque a tempestade acabou com os barracos. Aí eu vi um comentário que é 200 famílias, depois vi um comentário que é 300, depois eu vi um outro comentário, não posso me afirmar, que é 400 e poucas famílias. E ontem eu mandei a pessoa ir lá. Depois desse bate-boca em grupo, que eu saí de grupo, porque esses grupos não constroem nada. Aí disse, José, a situação lá é mesmo crítica, mas o CRAS que atende lá é uma ocupação, Santa Felicidade, que atende é o CRAS do Jockey Clube, e mandou 3 cestas básicas lá. Então já atendeu um pouco, mandou o prefeito, segundo a informação que eu tive, não posso afirmar se é verdadeiro ou não, mas a pessoa que foi lá fazer um levantamento, levantou, tem mais de 30 pessoas lá que não tem nada para pôr na panela para cozinhar. Mas disse que o prefeito ontem atendeu o que pôde, porque o CRAS que atende Santa Felicidade é o caso do Jockey. Então, as pessoas que já têm cadastrado no Jockey não têm como atender. Então, eu acho que precisava nós conversarmos com o governador Riedel, num assunto emergencial, tentar cadastrar essas pessoas lá com o vale que o governo oferece para todos, que o próprio cartão vai lá no mercado e faz a compra, mais social. Acho que nós tínhamos que pedir para o governador pegar o representante aqui de Dourado da área social e mandar cadastrar as pessoas de lá e fornecer o cartão para poder amenizar a situação. O mais social está aí para atender as pessoas com vulnerabilidade. E lá está desse jeito, então calma. Muito obrigado, parabéns pelo seu pronunciamento, pela sua preocupação especial de humanidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado, por engrandecer esse debate. E aí, só para encerrar, presidente, quero dizer aqui, sobre a fala do deputado Zé Teixeira, que a Secretaria de Assistência Social, no final de semana, esteve lá, deputado Londres Machado, e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Elias Cosolino, foi até Dourados, porque o governo do Estado, quando ficou sabendo dessa informação, de uma forma sensível, já agilizou prontamente e foi feito, portanto, um levantamento para que essas famílias sejam beneficiadas com o programa do governo do Estado. Todas essas famílias foram cadastradas e agora vai ser feito o cruzamento dos dados para ver se essas pessoas estão dentro do perfil para que sejam entregues os cartões e elas comecem a receber, portanto, essa transferência de rendas. Mas, ainda assim, fica aqui a nossa indignação e a responsabilidade desse parlamento estadual para que a gente possa mobilizar
solicitar ainda mais ao governo de Mato Grosso do Sul, que tem cuidado de Dourados, desde a então gestão de Reinaldo Azambuja, para que esse cadastramento seja feito o quanto antes, agilizado, e esse recurso chegue a essas famílias, já que o município, portanto, não está cumprindo com o seu papel. E só para reforçar ainda mais a fala da deputada Gleice Jane, o prefeito de Dourados, à época, disse sim que em Dourados não existiam favelas, que em Dourados nenhuma pessoa passava fome, e agora vem à tona essa situação, como o deputado colocou, mais de 30 famílias que não têm nada para colocar no prato. E é inconcebível um estado tão rico como o Mato Grosso do Sul, e a gente vivenciar isso em Dourados, na maior cidade do interior do estado, por irresponsabilidade, por um desmando da administração municipal, e que arrecada 1,5 bilhão por ano. Muito obrigada.